Graça e paz, meu querido irmão. Eu estava gravando no ao vivo, mas eu não sei mexer direito ainda, né? Para deixar na horizontal ou na vertical. Aí saiu sem som também, porque lá em Pernambuco eu tinha aprendido, né? E aí depois eu comecei só gravar no gravado, fazer no gravado, sem ser live. Eu gosto de live porque não fica pesado no celular, entende? E aí é direto. Mas enfim, vamos primeiro, graça e paz, como vocês estão. Quero agradecer a todos que têm os meus inscritos no canal, um beijo no coração. Os também que não são inscritos, um beijo no coração, né? Quero dizer que nós estamos aqui continuando a fazer nossas visitas, nossos trabalhos, de pouquinho, né? Porque eu só posso fazer de pouquinho, né? Então, estamos com um projeto, uma família, estamos com a família do Raimundinho, né? E a nora dele já esteve hoje aqui para me dar notícia, né? E ele está bem, mandou agradecer, mandou a paz a todos, né? Já estão providenciando para construir o fogão a lenha, para quando faltar o gás de cozinha ali tem, né? Estão firmes e alegres no Senhor, isso é o importante. Eles estão precisando de doação de roupas, né? Mas eu creio que por esses dias Deus está nos presenteando com isso, né? Quero dizer aos irmãos do canal, meus queridos, eu preciso da sua inscrição, né? Os que não são inscritos, é de graça, inscreva-se porque vai estar ajudando nessa obra, né, missionária aqui que eu estou fazendo. E também dê seu like, compartilhe, comente, né? Eu nunca vejo os irmãos comentando, mas é de graça, comente, dê ideias, bem, enfim. E nós estamos aqui com alegria, compartilhando com a palavra de Deus, né? Com os irmãos. Vamos estar firmes porque o Rei está voltando, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje nós estamos aqui detrás do nosso pé de mangueira, né? Que Deus tem enviado muitos frutos, frutos doces, né? E isso é uma alegria para a gente. Nós vamos estar falando hoje da fé débil. É aquela fé insólida, inconsistente, que não tem confiança. É a fé da dúvida, é a fé da incerteza, é a fé da incredulidade, né? E que vamos ver aqui? Vamos ver aqui em Mateus 6, vamos começar pelo 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? O Senhor Jesus, ele disse, não esteja ansioso. A ansiedade é inimiga da fé também. A dúvida é inimiga da fé, a incredulidade é inimiga da fé, a ansiedade é inimiga da fé. A pessoa com ansiedade gera doença, ele fica doente, ele atrai aquelas doenças psicossomáticas, ele fica com insônia, ele fica doente, a pressão arterial sobe, né? Ele não vê o outro lado, a ação de Deus operando em favor dele. Então não andeis ansioso. No verso 26 diz, olhai para as aves do céu, que não semeia, nem ceifa, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas, né? O Senhor dá o exemplo da natureza, que Ele cuida da natureza, né? As aves, os animais, as árvores, a vegetação, tudo, enfim. E Ele dá conta e eles tranquiliza sabendo que o Criador está cuidando deles. Então vamos ainda aqui, 27. Ora qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa estatura, pode aumentar a sua estatura.
Quanto mais você tiver ansiedade, vai resolver o problema, vai resolver a causa que você vê que é impossível, você vai estar resolvendo aquele problema com ansiedade, ou você corre o risco de acontecer, de ter um AVC por causa da pressão alta, um infarto, hein? Não ande ansioso, não ande ansioso. Vai acrescentar alguma coisa à sua ansiedade? Não. No 28, pelo que haveis de vestir, pelo que andeis ansioso, olhar para os lírios do campo, que como cresce, não trabalha e não fia. E ele tem aquela roupagem linda. O Senhor manda a gente olhar para a natureza, olhar, e pelo que haveis de vestir. E pelo que haveis de vestir, porque andais ansioso, olhar para o lírio do campo, como cresce, não trabalha e nem fia. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, porque Salomão foi o homem mais rico do mundo, o homem que teve a maior glória do mundo, né? E o Senhor compara que Salomão não se vestiu como os lírios do campo. E aí ele diz, no 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. O Senhor disse, se Ele cuida do natural, da natureza, quanto mais nós que somos filhos, servos. E aí ele diz, homens de pouca fé, quer dizer, fé débil. Pouca fé é fé débil. Fé débil. E o Senhor manda dizer isso para mim e para você hoje. Não ande ansioso por nada. Ele está no controle de tudo. O que você e sua família vai comer, o que você e sua família vai vestir, o que vai acontecer com a sua saúde. Ele está no controle, com aquele filho que foi embora, com aquele marido que foi embora. Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Nada foge. Não, nada foge. E vamos ver aqui ainda o exemplo de fé débil. Ainda em Mateus 8, 26. Vamos lá? Mateus 8, 26. Aqui o Senhor está falando uma situação, né? Vamos começar no 24. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quem? Jesus. Lá no porão do navio, se assim é o nome. 25. Ora, os discípulos, pois, aproximou-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Então estava ali o dono da vida, o autor da fé, o Filho de Deus, o próprio Deus no barco. Mas a fé débil, ela cega, ela dá uma catarata espiritual que a pessoa não vê que Deus está com ela, né? E então os discípulos desesperaram e foram acordar Jesus. Jesus, vamos perecer, a tempestade está aí, mas o dono da vida estava no barco. A morte respeita o dono da vida. Não é assim, não.
Mas quando a pessoa está com uma fé frouxa, uma fé fraca, uma fé débil, ela não vê que Deus está com ela. Vamos ver aqui o 26. Ele respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande tempestade. E Jesus, infelizmente, deu na lata dos discípulos. Por que temeis, homens de pouca fé? Eu estou aqui, o autor da vida, o autor e consumador da vossa fé. Por que temeis? O que é uma tempestade para mim? O que é um vento? O que é um vento? Por que temeis, homens de pouca fé? E ele repreendeu o mar, e ele repreendeu o vento, e ele deu o exemplo para a gente repreender as lutas, as tempestades que se levantam na nossa vida. Em nome de Jesus. A fé débil cega as possibilidades de termos vitória, porque Deus está conosco. Nada foge do seu controle, nada. Nada, ninguém vai nos tocar. Ninguém pode, porque seguimos o autor da fé, o autor da vida, o que criou o universo e tudo que ele há. Ele criou, ele que disse, haja luz. Ele que se verbalizou e o verbo se fez carne. Ele tenha fé. Não duvide que Deus está contigo, tenha fé. Vamos continuar ainda. O exemplo de fé débil. Mateus 14. Mateus 14, 31. Vamos começar no 26. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas ao sentir o vento, teve medo e começou a submergir. Clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidas? A dúvida é o sinal de uma pessoa que tem a fé débil. A situação era, eles estavam na embarcação, Jesus tinha ficado para resolver algumas coisas, e Jesus resolveu andar no mar. E quando Jesus andar no mar, tudo acontece. Quando o homem de branco anda no mar, tudo acontece. Todos têm que se dobrar. E quando a gente tem aquela fé genuína, a fé gerada pela palavra de Deus, porque a gente medita na palavra de Deus, só se aumenta a fé meditando na palavra de Deus. A gente não teme o sobrenatural da parte de Deus, porque tem um sobrenatural da parte do maligno e tem um sobrenatural da parte de Deus. E de repente eles viram aquele homem de branco andando no mar. E quem tem a fé débil fica com medo. É um fantasma. Os mortos não voltam mais, porque a Bíblia diz que há um grande abismo entre os vivos e os mortos. Ou é Deus ou é o diabo. Mas no caso, quem tem fé identifica. E o Senhor teve que gritar, porque eles estavam com medo. Era um medo aflorado, um medo palpável. E o Senhor disse: não tem mais, sou eu, Jesus, o autor da fé.
o autor da vida. E Pedro, duvidando, ainda fez prova e lançou o desafio. Se és tu, deixa eu ir até contigo e andar na água, no mar. Olha o que você pede se você tiver uma fé débil. Só lance desafio para Deus se você tiver uma fé genuína. A fé que você entra na fornalha e não vai ser devorado. E ele foi, porque quem tem a fé débil anda pelos 5 sentidos. E ele foi, ele sentiu o vento. E ele sentiu as ondas. E ele teve medo, porque naquele momento a fé de Pedro era débil. Imediatamente ele gritou: Jesus, socorre-me, que eu estou me afogando. E Jesus imediatamente pegou pelo braço e socorreu. Tenha fé, homem de pouca fé. E ali de novo Jesus deu na lata. Eu fico rindo porque a gente passa por essa situação. Muitas vezes eu não estou criticando eles, porque eu já passei por isso. Você já passou por isso. Mas hoje é dia de termos um início de uma fé sólida, uma fé viva, uma fé que se lança nos braços de Deus. Você acha que eu estou aqui em outro estado, em outra cidade, longe lá da minha família, da minha casa própria, hein? Sem nada, dependendo de Deus, Deus tocando nos corações. Isso é confiança, que eu estou aqui não é em vão. É para um algo e Deus sabe. Amém? Não tenha fé débil. Tenha fé que Deus está com você. Vamos lá ainda sobre o exemplo para encerrar de fé débil. A gente leu aqui 14, né? 16 de Mateus 8. Leia a palavra de Deus, viu? Porque a palavra de Deus, além de salvar, além de transformar, além de libertar, ela é o alimento. Ela é o alimento. Para no momento certo, você pegar as porções certas para alimentar sua fé. Vamos abrir aqui em Mateus 16, 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai entre vós? Não tendes pão, homens de pouca fé. Vamos voltar um pouquinho. Vamos começar com 1. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus, e para o experimentarem, pediu-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. Sempre tem aqueles, né? Aqueles fariseus, né? Lançando ervas daninhas na tua fé, na tua semente. 2. Mas ele respondeu e disse-lhe: ao cair da tarde, disse: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sóbrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Ora, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do Jonas, e deixando-os, retirou. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Então aqueles fariseus, né, pediram sinal, e Jesus, ele foi com o Velho Testamento, o sinal de Jonas, né? E chamou eles de geração adúltera, porque aquele que não vive de fé, que não vive da palavra,
ele é um adúltero espiritual. E no 6, e Jesus lhe disse: olhai e acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus, pelo que eles arrasurava entre si e dizia: por que não trouxemos pão? Jesus estava falando do outro tipo de fermento, porque eles esqueceram de levar pão. Jesus estava falando do fermento que mina a fé, o fermento que mina a sua vida espiritual, né? Esse fermento. No 8, e Jesus, percebendo isso, disse: por que arrasurai entre vós, por não terdes pão, homem de pouca fé? Então ele já estava com aquela preocupação do que havia de comer, do que havia de vestir, do que havia de viver. E Jesus disse de novo: vocês estão preocupados porque o que vocês não podem comer? Homens de pouca fé. Eu estou aqui, eu sou o pão vivo. Estou aqui, o Todo-Poderoso, que posso fazer tudo. Abrir uma porta onde não tem parede. Eu posso fechar uma porta onde não tem parede. Eu posso criar situações. Eu domino o vento, eu domino o mar. Eu domino a morte. Eu sou o autor da vida. Por que vocês estão preocupados, homens de pouca fé? Se eu estou falando de coisas altas, se eu estou falando do fermento dos fariseus, se eu estou falando de coisas sobrenaturais e você vem com coisas materiais, ande no sobrenatural de Deus, que você terá vitória. Declare palavras boas, palavras que lhe edificam. De manhã logo cedo, comece agradecendo a Deus. Comece a dizendo a Deus: eu sou mais que vencedor. Comece a dizendo a Deus que sua família é uma bênção, que você é uma bênção, que você é vitorioso, que você e sua família são salvos, que nós seremos arrebatados. Comece a declarar. Comece a dizer a Jesus: conte comigo, Jesus, para essa batalha da hora final. Eu sou uma ganhadora de alma. Eu vim para cumprir um propósito teu. Comece. Jesus, eu vim para cumprir um propósito teu na terra. Comece a dizer a Jesus que eu sou forte em Cristo Jesus, que eu sou vencedora, que o que não deu certo ontem vai dar certo hoje, que os planos e os projetos do inimigo estão destruídos, que a sua família é do céu, que todo o seu DNA foi gerado para ser salvo, para ser bênção, ser homens vitoriosos, mulheres, filhos vitoriosos, netos vitoriosos. Comece a dizer, comece a se alegrar. Descanse em Deus. Aquilo que você julga que é um grande problema, você já levou aos pés do Senhor. Então descanse, que Ele já está agindo. Ele já está agindo. Oremos. Deus Pai de toda bondade, de todo amor, de toda fidelidade, te amamos, Senhor, não pelo que o Senhor faz conosco ou dá, mas pelo que somos em Ti. Somos Teus filhos. Somos Teus filhos amados. Ó Senhor, somos mais do que vencedores. Ó Senhor, nós te amamos porque estamos diante de Ti e te agradecemos pela sua vida na nossa vida. Te amamos por Jesus. Muito obrigado pela vida de Jesus, pela vida do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Oh, meu Paizinho querido, Abba Pai. Oh, Abba Pai, Abba Pai, eu te coloco diante de Ti todos os inscritos deste canal e suas famílias. Ó Senhor, vem resolvendo causas impossíveis. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem resolvendo o que ninguém pode resolver.
Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ah, Senhor, derrama a tua bênção curadora nas nossas vidas. Vem curando, vem libertando, vem sarando, vem salvando. Olha, meu Pai, aqueles que estão nos carnavais. Senhor, em nome de Jesus, liberta e salva. Tem de compaixão e de misericórdia. Ó Senhor, liberta os que estão nas drogas, os que estão nos vícios, os que estão nos caminhos tortuosos. Liberta, Senhor. Salva almas, derrama o teu mover nas nossas vidas. Aviva a tua obra em nós, aviva, traz o avivamento na nossa vida, Espírito Santo. Queremos beber das águas cristalinas, queremos, Senhor, mergulhar nas tuas águas. Oh, meu Senhor, queremos mergulhar, queremos, Senhor, em nome de Jesus, andar no teu sobrenatural. Muito obrigado, Senhor, por este canal. Muito obrigado porque eu estou vendo este canal crescendo na graça e no conhecimento. Ó Senhor, aviva a tua obra em nós. Abençoa o Brasil, abençoa os governantes, Senhor. Abençoa as nações da terra. Ó Senhor, muito obrigado pelo avivamento ali naquela universidade, Senhor. Ó Senhor, espalha essa chama de avivamento no mundo. Oh, meu Deus, eu abençoo Israel, que haja paz em teus muros, ó Jerusalém. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, papai. Te pedimos tudo para a tua glória e para o teu louvor, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos, né? Eu vou ainda dar uma olhadinha, vou treinar como gravar no ao vivo e depois estaremos no ao vivo. Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai, a paz do Senhor.